A paz do Salvador Jesus. Queridos, bom demais ver vocês por aqui. Bom demais ver vocês por aqui. Quero pedir que vocês já, por favor, abram as suas Bíblias, aqueles que puderem, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos compartilhar 2 versículos inicialmente, versículos 18 e 19, ok? Então, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 18 e 19, sabe, domingo passado anunciei isso à igreja. Deus colocou no meu coração um desejo de estar compartilhando por alguns domingos sobre alegria. Alegria é um tema bíblico, alegria é um tema teológico, existe no Novo Testamento principalmente como algo que corrobora aquilo que os profetas, não somente os profetas, mas também os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó principalmente, semearam na vida do reino. Então hoje a gente colhe muito aquilo que lá atrás esses homens e também mulheres semearam. E é interessante, uma das coisas que Deus mais deseja para o seu povo é que o seu povo viva constantemente alegre, constantemente em alegria. Então eu quero nessa manhã compartilhar sobre alegria pela contribuição. Nós compartilhamos no domingo passado o tema alegria, cura para a ansiedade, que a gente sabe muito bem, né? É um mal presente no mundo de hoje, a gente sabe o tanto que as pessoas têm estado ansiosas, e é interessante demais, porque o próprio apóstolo, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições. E aí também vem, não somente o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele diz: lancemos sobre ele, sobre quem? Jesus, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É interessante isso, né? Então quando a gente lança sobre Deus a nossa ansiedade, o que acontece? A gente pode descansar, a gente pode relaxar. É como se você estivesse extremamente estressado com uma carga poderosíssima de trabalho e de pensamentos e de emoções, e de repente você saísse para um lugar onde você talvez encontrasse ali uma jacuzzi, e aí você dá aquela relaxada. Eu vou mais longe, é como se você fosse para um rio, cujas águas correm, e aquelas águas massageiam você, e você então pode relaxar e respirar fundo, e dizer: as minhas forças estão sendo renovadas. Eu, como gosto de praia, para mim o que me renova é dar um bom mergulho, talvez pegar um pouquinho de onda, isso me agrada, e isso realmente dá uma relaxada muito boa em mim. A propósito, eu espero que esse ano eu consiga tirar férias. Vamos lá, gente, vamos para o texto, que a gente já falou demais de lazer, agora vamos trabalhar, ok? Então eu quero te dar um minutinho para dar uma olhada para essa pessoa linda que Deus permitiu que estivesse aí agora do teu lado, e diga para ele: olha, Deus vai falar conosco nessa manhã. Então bora lá, gente. Olha, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 18 e 19. Por que estamos falando sobre alegria? E por que eu entendo que a alegria é um tema teológico? Porque tudo que diz respeito à ação de Deus na vida do ser humano tem sim o desejo, a vontade
de levar esse ser humano a ter ou levar uma vida mais prazerosa, alegre. É interessante isso, até o tema vida eterna é um tema que gera em nós alegria. E o apóstolo Paulo, nessa carta aos Filipenses, falou pelo menos, gente, uma dezena de vezes sobre alegria. Ainda no capítulo 4, no verso 4, ele diz: regozijai-vos no Senhor. Digo-vos outra vez, regozijai-vos, ou seja, alegrem-se, numa versão mais moderna, mais atualizada, né? Então, gente, vamos a esse texto magnífico, poderoso, para a gente poder compartilhar um pouquinho sobre alegria pela contribuição, ok? Então vamos ao texto. Diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falando a respeito de uma oferta que ele havia recebido, uma quantia em dinheiro que foi enviada pela igreja de Filipos para suprir uma necessidade do próprio apóstolo. Essa igreja, mesmo sendo uma igreja pequena, com as suas limitações, ela era uma igreja muito generosa. E aí Paulo diz assim, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Agora Paulo faz uma breve oração, agradecendo a oferta e retribuindo, digamos assim, uma bênção para aquela igreja. Ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Queridos, nós precisamos compreender que nesta vida nós passamos por dificuldades, passamos por provações, por lutas, por testes, por tentações. E é importante que a gente saiba que uma das coisas mais maravilhosas que podem acontecer na vida cristã é exatamente alguém vir e fazer uma semeadura na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele tinha em mente que quando nós estamos unidos a Cristo, quando nós somos encontrados em Cristo, então nós temos muito, e não somente para nós, mas nós temos muito o que dar a alguém que de repente está perto e passa por algum tipo de necessidade. Daí nós devemos entender que essa nossa união com Cristo, que é o nosso Senhor, ela tem que trazer a nós exatamente um modo de vida, um estilo de vida que venha comprometer cada um de nós diariamente para abençoar alguém. Sabe, uma das dicas que eu sempre dou às pessoas que conversam comigo e elas de alguma forma abrem o coração dizendo: pastor, eu reconheço, eu sou ganancioso. Olha, pastor, eu reconheço, eu sou avarento. Olha, pastor, eu reconheço, eu penso o tempo todo em como ganhar mais dinheiro. Olha, eu sempre digo para essas pessoas: você já experimentou ser canal da bênção de Deus na vida de alguém? Sabe de uma coisa? É interessante a gente perceber que quando a gente é canal de Deus na vida de alguém, a gente já começa o nosso dia pensando assim: o que é que eu posso fazer para ajudar ou para abençoar a vida do meu irmão? Porque quando a gente abençoa a vida do nosso irmão, antes nós estamos glorificando o nome do Senhor. E aí é lindo a gente perceber, por exemplo, que o tempo todo a Bíblia Sagrada nos mostra homens e mulheres que lidaram com o dinheiro ou com bens de uma forma muito interessante. Eles tiveram a disposição de entregar primeiro a Deus tudo e depois entregar a alguém alguma coisa que pudesse suprir
a necessidade daquela pessoa. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, gente. Epafrodito, que era um líder da igreja em Filipos, que era um cooperador do apóstolo Paulo, levou para Paulo uma oferta poderosa, uma oferta abençoada, e essa oferta supriu Paulo, e Paulo reconhece: eu estou cheio. Daí, gente, que em Filipenses capítulo 4, no verso 13, a gente pode ver o apóstolo dizendo assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não foi sempre assim. Ele teve um período, ele passou por um processo até ter a sua união com Cristo. E aí é interessante que em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz assim: olha, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas vivo agora a vida na carne do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim, me amando. E aí é interessante o apóstolo dizer que ele não vive mais a sua própria vida, mas vive essa união com Cristo, ou seja, a vida dele já não está mais presa à avareza humana, a vida dele já não está mais presa à ganância pessoal, a vida dele não está escravizada ao dinheiro, pelo contrário, ele está livre, ele se une a Cristo. E isso, queridos e queridas, tem que trazer de alguma forma um ensino à igreja do dia de hoje. Sabe de uma coisa? Onde é que está a nossa verdadeira prosperidade? Onde é que está a nossa verdadeira, digamos assim, riqueza? O apóstolo, ele orou ao Senhor e ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Sabe de uma coisa? Eu hoje pela manhã, eu estava 4 horas da manhã na minha vida devocional, na minha ligação com Deus. Ontem uma querida irmã da igreja me enviou uma mensagem, eu só li 4 da manhã, quando eu já estava na oração. Essa irmã dizia: meu pastor, eu preciso da sua ajuda. Só que eu estou desde quando retornei de São Paulo, vivenciando uma situação no meu corpo físico, que vez por outra me traz, digamos assim, me debela, me traz uma prostração. E agora mesmo, antes de vir para cá, eu tive que ser medicado, mas eu quero dizer para vocês, nada nem ninguém vai me parar, porque eu vim aqui como porta-voz de uma mensagem de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu coração. Então eu quero dizer que eu estou animado hoje, eu estou encorajado hoje, entusiasmado, e eu já posso contemplar com os olhos da fé uma nuvem da glória de Deus descendo, e o poder do Senhor tocando na sua vida. Aleluia! Sabe, 4 horas eu estava lá, no meu lugar de oração. Deixa eu te dizer uma coisa: meu lugar de oração já foi meu quarto, meu lugar de oração já foi o banheiro. Hoje meu lugar de oração é a cozinha da minha casa. Oh, queridos, como eu gosto. Eu acordo cedo, eu acordo as galinhas, né? Então o seguinte, eu vou para lá, e eu pego o celular e eu boto, preferencialmente, uma mensagem, assim, mais profunda para tocar meu coração. E eu já começo a agradecer a Deus. Eu já começo a apresentar a igreja Adã nas mãos do Senhor. Eu já começo a apresentar os missionários que estão espalhados por toda a terra, pregando o evangelho, principalmente em regiões de perseguição. Eu apresento eles ao Senhor. Eu apresento a minha família, os meus filhos. Sabe, e nessa manhã, quando o dia ainda estava começando, eu vi lá a mensagem dessa irmã. Eu pude orar por ela. Eu descubro que a nossa união com Cristo,
O fato da gente ser achado em Cristo, a gente não pode viver com a nossa justiça própria. A gente precisa ver na nossa própria vida a manifestação da justiça de Deus. E aí eu quero te dizer que todos nós precisamos de um lugar de oração. Jesus tinha um lugar, que eu pisei nesse lugar, chamado Getsemane, lugar de pisar a oliva. E aí é interessante, porque Jesus ia com os seus amigos, discípulos, para aquele lugar, e na maioria das vezes ele foi numa madrugada. E ali ele buscava o Pai, ele prestava contas ao Pai. Sabe qual é o grande problema hoje? O problema hoje é que a religião imputou na mente e no coração de muita gente, de que é necessário se ter um lugar ideal para a oração, como por exemplo o templo, a igreja. Aqui é lugar de orar corporativamente, mas o lugar do seu maior contato com Deus, aí você que escolhe. Filipenses capítulo 3, versículos de 7 a 9. O apóstolo Paulo fala dessa unidade, ou dessa união que ele tem com Jesus. E ele diz assim: mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, união com Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Gente, olha só, o fato de eu ter convicção, o fato de eu crer, o fato de eu ter fé, de que Jesus, de que o Senhor, Ele é dono da minha vida, há uma supremacia nele, e essa supremacia atinge a minha vida, me traz segurança para ser canal de bênção na vida de alguém. E aí é interessante, porque eu só consigo ser orientado por Deus para ser canal da bênção dele na vida de alguém, quando eu estou em oração. Qual é o seu quarto, a sua sala ou o seu lugar de oração? Como eu disse, atualmente, o meu lugar de oração é a cozinha da casa onde moro. Contam que Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores de todos os tempos, um homem cujos sermões até hoje ecoam, um homem que promoveu um avivamento que não somente mexeu nas emoções do povo, mas manteve o povo dentro das igrejas. Jonathan Edwards, ele escreveu um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Contam que quando ele pregou esse sermão, as pessoas se seguravam na cadeira com receio de repente acontecer algo. E aí eu quero te dizer que na casa dele tinha uma sala de oração. E ele não orava naquela sala de oração. Quem orava era sua esposa Sara. Sara, quando tinha um tempo livre, diante dos seus afazeres, corria para aquela sala, trancava-se e orava ali. Mas Jonathan Edwards, ele orava montado em seu cavalo. Ele saía ao campo para cavalgar e ali ele orava, e toda vez que ele saía, ele voltava com uma revelação poderosa de Deus para a sua vida e para o seu ministério.
Sabe de uma coisa? A gente precisa encontrar o lugar de oração. Mas, sobretudo, nós precisamos orar em todo o tempo. Seja na rua, seja pedalando a bike, seja na academia, sei lá, é importante que a gente ore. O apóstolo Paulo recomenda aos Tessalonicenses, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: orai sem cessar. E aí é interessante, por quê? Porque quando nós oramos sem cessar, ou seja, oramos o tempo todo, não temos um estilo próprio de oração, mas nós oramos a Deus, o que acontece? Ele vem e cumpre o seu querer, a sua vontade na nossa vida, direcionando a nossa vida. E aí é interessante, porque uma das formas mais eficazes que trazem alegria ao coração do crente é exatamente quando a gente ora a palavra. Pastor, como é que eu posso orar a palavra? É simples, meu filho e minha filha, leia a palavra. A palavra, ela não pode ficar somente lá na sua estante. Quem sabe, às vezes, aberta no Salmo 1, Salmo 23, Salmo 91. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. A palavra, ela deve produzir em nós uma alegria indizível. Por quê? Porque a palavra, ela não está baseada na intelectualidade humana, mas sim no poder de Deus ou na revelação do Espírito de Deus. Paulo escreveu isso, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Ele disse: porque a minha palavra e a minha pregação não consistiram em demonstração de sabedoria humana, mas sim em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não estivesse apoiada na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Então, queridos, a minha fé, ela deve me levar a orar o tempo todo, mas sobretudo a palavra. Todas as vezes que eu tive experiências de estar orando a palavra, ou de estar sentindo que a palavra de Deus estava penetrando mais profundamente na minha vida, Deus trouxe coisas extraordinárias. Sabe, Jonathan Edwards conta que ele, olha, deixa eu falar uma coisa, hoje, o nome composto hoje, mais usado em toda a história dos americanos é Jonathan Edwards. Tamanha influência desse homem na sociedade americana. Agora, olha só, ele era um gênio que tinha a mente de Cristo, que não tinha uma mente baseada em intelectualidade humana. Ele não era um homem que, digamos assim, que tinha as suas conceituações ou princípios baseados naquilo que ele conhecia. Não, ele recebia revelações de Deus. E aí é interessante, por exemplo, a gente perceber que ele deixou cerca de 25 volumes comentados por ele, que são uma bênção na vida de muitos crentes. Eu tive o privilégio de visitar alguns desses volumes. Eu tive o privilégio de receber arquivos no passado de alguns desses volumes traduzidos para o português. Até hoje, a Universidade de Yale, ela sofre a influência de Jonathan Edwards. Até hoje, uma grande universidade americana sofre influência desse pregador cristão. Pastor, o que tinha de diferente nele? Nada, ele era igualzinho a mim e a você. Só que ele se entregou. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não criticou.
Que é isso que Paulo tenta explicar aos filipenses. A coisa está difícil. Veja bem, quer momento mais difícil do que esse que a gente está passando na nação brasileira? Mas você acha mesmo que eu vou me exasperar ou me desesperar? O apóstolo Paulo disse que a nossa pátria está nos céus. O apóstolo Paulo disse que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. E a palavra, ela é penetrante. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do pensamento e as proposições do coração humano. É a palavra. Então a gente tem que orar a palavra. E aí eu quero te dizer que uma das coisas que mais Deus quer fazer com a igreja dele nos dias de hoje é dar experiências através da vida de oração. União com Cristo significa que eu e você somos chamados constantemente para a oração. Sabe de uma coisa? A gente precisa orar mais e falar menos. Tem uma tagarelice que anda por aí que, sinceramente, só a misericórdia. A gente às vezes empresta os nossos ouvidos, parece que a gente está com comichão por ouvir coisas. O tempo que a gente desperdiça ouvindo coisas, a gente poderia oferecer algo a Deus através da oração. E contam que Jonathan Edwards, isso está na biografia dele, contam que um dia ele saiu no campo a cavalgar, e Sara, então, a esposa dele, num tempinho, correu para dentro da sala de oração. Eu sei, tem gente que vai dizer, esse pastor que está pregando aí é doido. Escute bem. Experiências normais são para as pessoas que estão presas a esse mundo. Experiências sobrenaturais são para aquelas pessoas que, como diz Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, estão com a cabeça no céu, pensando nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, o nosso Pai. Contam que Edward, quando voltou e abriu a sala de oração, dizem, está escrito na biografia dele, Sara, sua esposa, estava levitando. Alguém que ouvir isso vai falar, esse pastor aí é esotérico, esse pastor... Não, gente, olha só. Não foi o primeiro caso. Não foi. Não foi. Não é o primeiro caso extraordinário. Sabe, tem um caso em Atos maravilhoso, não de levitação, mas de algo poderoso e sobrenatural que Deus faz. O que aconteceu? Pedro estava trancafiado, preso, e a Bíblia diz que o povo estava na casa de Maria, mãe de João Marcos, orando. Escute bem, o povo não estava conversando fiado, o povo não estava murmurando, não estava reclamando, o povo estava orando, e todas as vezes que os crentes oram, algo poderoso acontece. O povo estava lá orando na casa de Maria, Pedro preso, tinha uma jovem que servia na casa de Maria, que chamava Rode, e de repente ela escuta bater na porta, exatamente no momento que o povo estava lá orando, e ela vai atender, e sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus enviou um anjo lá no cárcere, e abriu a prisão a Pedro, e quando Pedro saiu,
Pedro então soube que de fato o Senhor havia enviado o seu anjo para livrá-lo. E aí Pedro então vai para a casa de Maria, e quando ele bate a porta, Rode, ela olha para Pedro, e ela nem recebe Pedro, e ela estava tão entusiasmada de ver Pedro, que ela fecha a porta e vai lá e diz: ei, Pedro está aí, Pedro está solto, Deus ouviu a nossa oração. Às vezes a gente ora, mas não crê. Esse é o grande problema dos crentes. E aí o pessoal virou para a Rode e falou: ô menina, vai cuidar dos seus afazeres, você está ficando doida, Pedro está preso. Não, venham cá, ele está solto. A gente tem dificuldade de acreditar até no poder da nossa própria oração. E quando a gente deixa de acreditar no poder da nossa própria oração, a gente está deixando de acreditar no poder de Deus. Então, é necessário que a gente viva essa vida de união com Cristo. Porque a gente sabe que viver uma vida de oração, que orar a palavra, vai nos levar a ser cheios, ou sermos cheios do Espírito Santo. Eles estavam reunidos, os crentes, depois de Jesus ter sido crucificado. Jesus então ressuscita, aparece para eles e diz: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. E eles então foram para uma casa, um aposento no andar mais alto de uma casa, naquela época, chamado cenáculo. E eles se reuniram. Era um dia de festa, uma festa nacional em Jerusalém, chamada Pentecoste. E de repente, eles estavam reunidos naquele lugar. E veio um vento, encheu a casa. Foram vistas sobre as cabeças deles fogo, um foguinhozinho, que a Bíblia diz, línguas repartidas como de fogo. Atos capítulo 2, verso 4, a Bíblia diz: e todos, não foram só 10, não foram só 50, foram todos os que estavam ali reunidos, e dizem que era cerca de 120 pessoas. E aí o que acontece? A Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje, o que a gente percebe é que existe uma lacuna entre a cruz e o Pentecoste. Essa lacuna é a lacuna do questionamento, a lacuna da dúvida, a lacuna do será, do porquê. Sabe, eu como pastor da Igreja Adã, uma das coisas que mais agradam o meu coração é quando alguém vem e faz uma semeadura na minha vida. Eu exalto o nome do Senhor, eu glorifico o nome do Senhor, porque todo líder, quando vem e semeia algo na sua vida, ele pode respirar fundo e dizer: o meu ministério, a minha oração está chegando como um aroma suave diante do Senhor. E a oferta de quem também traz, sobe como um aroma suave, como Paulo disse. Sabe, é necessário que a vida do pregador, que a vida do pastor, que a vida do líder, e aí eu quero te dizer, seja você discipulador, seja você líder de célula, é necessário que a sua vida seja de fato uma vida que glorifique a Deus. Para isso é necessário ter um altar levantado dentro de nós. Sabe, eu já perdi
as contas de quantos presentes abençoados eu já tenho recebido, de quantas ofertas, quanto amor, quanta dedicação. O que me resta é agradecer. Levo tudo diante de Deus através da oração com ações de graça. Quando a gente semeia na vida de alguém, a gente está mostrando a nossa identidade. Quando a gente semeia na nossa igreja, a gente está mostrando a nossa identidade. Uma das coisas que os judeus têm prazer é exatamente utilizar-se desse mecanismo de justiça divina, que é a contribuição, a semeadura na vida de alguém, e no hebraico chama-se tzedakah. E aí existem vários zedequins. Zedequins são as pessoas que o Espírito Santo move o coração para contribuir, para abençoar. Eles estão por aí. Você abençoa uma instituição, a igreja, uma creche, por exemplo. Que coisa mais linda do que perceber que vários irmãos contribuem com determinadas creches, asilos, hospitais, na vida de alguém, um irmão, uma irmã que possam estar passando por uma necessidade. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo não é outra senão a lei do amor. Deus é amor. Quando a gente semeia, a gente pode ter a certeza de que tudo o que necessitarmos, Deus suprirá a nossa necessidade. Gente, pode projetar, por favor, Filipenses 4:19. Paulo diz: e o meu Deus suprirá, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Agora veja bem, essa oração de Paulo, ela é resultado de uma semeadura dos irmãos da igreja de Filipos. Pode projetar Filipenses 4:18? Olha só o que esses irmãos fizeram chegar às mãos de Paulo através de Epafrodito. Diz assim, ó: recebi tudo, Paulo falando, e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como que, gente? Vocês podem falar mais alto? Aroma suave. Mais uma vez, aroma suave. Como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Até o coração de Deus ficou cheio de alegria com a contribuição dos filipenses, com a semeadura dos filipenses na vida do apóstolo Paulo. Gente, Paulo buscou essa expressão aroma suave lá atrás. Paulo não disse de si mesmo. Paulo conhecia o mandamento de Deus. Paulo conhecia aquilo que os judeus chamam de mitzvot, o mandamento, o preceito, os estatutos, a lei de Deus. E Paulo sabia que uma das coisas que mais agradava ao coração de Deus é quando um filho ou uma filha levantam um altar e ofereciam naquela época um sacrifício. Quando aquele sacrifício ou aquele holocausto era realizado, aquilo subia como um aroma suave e entrava nas narinas de Deus, e Ele então inspirava aquilo e liberava a bênção sobre a vida daquela pessoa que estava fazendo a oferta ou o sacrifício. Houve um tempo na história da humanidade em que Deus se arrependeu
de ter feito o homem. Houve um tempo na história da humanidade, fala que o povo estava em depravação total. E aí, Deus então avisou a um único exemplar humano, Noé, e disse: eu destruirei tudo pelas águas do dilúvio. Deus deu uma ordem para Noé: construa uma embarcação, uma arca, betuma ela por dentro, por fora, entra na arca você, sua família e um par de cada animal, um casal de cada animal. De repente, todo o resto da humanidade foi pego pelas águas do dilúvio. Levou muito tempo. E de repente o dilúvio chega ao fim. Tudo estava destruído, porém a Bíblia diz que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, e a vida de Noé e sua família e aqueles animais foram preservadas. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando a gente tem alegria pela contribuição, quando a gente semeia, quando a gente coloca alguma coisa, sei lá, de repente o dízimo que a gente nunca entrega, a gente então tem consciência e diz: agora eu vou entregar o meu dízimo. De repente uma contribuição, de repente uma oferta para a nossa missão na África, eu não sei, Deus sabe. De repente uma semeadura na vida do seu pastor, eu não sei, Deus sabe. De repente uma semeadura na vida de alguém que você conhece e está passando por necessidade. Saiba de uma coisa: você acha graça diante dos olhos do Senhor, e Ele preserva não só você, mas toda a sua casa. Gênesis capítulo 8, versículos de 20 a 22. Gênesis 8, de 20 a 22. A Bíblia diz que o dilúvio chegou ao fim, as águas se foram, e Noé toma uma atitude. Levantou Noé um altar. Sabe, hoje Deus está chamando a cada um de nós para levantar um altar de adoração ao Senhor, de sacrifício ao Senhor. Talvez você tenha vindo para a igreja hoje com um coração extremamente endurecido. Talvez você esteja cheio de crítica, cheio de murmuração, de reclamação. Mas o Espírito Santo está te quebrantando aí agora, e você sabe, você precisa levantar um altar para sacrificar e adorar ao Senhor. Gênesis 8, de 20 em diante. Levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas, sem mancha. Ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro, o aroma suave, e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio íntimo, desde a sua mocidade ou a sua meninice, em outras versões, nem tornarei a ferir todo o ser vivente. Vamos lá. Enquanto durar a terra, olha só, gente, enquanto durar a terra, não quer dizer que não vai acabar, mas pelas águas do dilúvio, Deus não vai mais destruir a humanidade. E aí ele diz o quê? Enquanto durar a terra, não deixará de haver o quê? Plantio e colheita, sementeira e ceifa, ok? Olha só, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Por quê? Porque alguém tomou a atitude de levantar um altar e de oferecer algo como sacrifício e adoração ao Senhor. Paulo viveu essa experiência.
A igreja de Filipos teve o privilégio de pelo menos 2 vezes ofertar para a comunidade de Jerusalém e também na vida do apóstolo Paulo. Eu quero convidar você a ficar em pé nessa hora. Nós vamos fazer a nossa contribuição agora. Talvez esse seja um momento seu, momento único e exclusivo seu. Não se preocupe se tem gente do teu lado, se alguém está te observando. Mas pare e pense. Esse é o momento em que você virá ao altar de Deus, e Deus espera que haja uma alegria no seu coração pela contribuição, e que você possa fazer isso, não para demonstrar às pessoas, mas sabendo que quando você faz isso, isso chega até Deus como um cheiro suave, um aroma suave, e Ele então puxa aquilo pelas suas narinas, e Ele libera uma bênção especial sobre você e sobre a sua família. Eu poderia dizer aqui, todos os testemunhos que eu e a minha família temos tido através da contribuição. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho entregado ao Senhor cerca de 30% do que eu ganho. E para mim é um privilégio. Não é sem sacrifício, não é sem dificuldade, não é sem uma guerra. Só que eu hoje posso dizer como Paulo, de tudo tenho tido. Eu tenho recebido muito. Eu tenho tido em abundância. Então hoje, quando a gente traz uma mensagem sobre a alegria pela contribuição, na verdade é um sentimento pastoral de trazer uma convicção, de assentar sim na tábua do teu coração o desejo e a certeza de que quando você contribui, você agrada ao coração de Deus. Talvez haja alguém aqui que esteja necessitando de algo muito especial. Talvez haja alguém aqui que esteja necessitando de algo especial numa determinada área da sua vida. Queridos, fazer um corpo humano levitar, isso é fichinha para Deus. Libertar um apóstolo da prisão, isso é fichinha para Deus. Eu e minha família, quando chegamos aqui, que fomos morar em Sobradinho, numa casa que todo mês eu orava e jejuava pedindo a Deus que eu tivesse o suprimento financeiro para honrar o aluguel. Eu e a pastora Kelly muitas vezes nos assentamos na sala de casa. Aqui estão meus filhos Lucas e Jair, que estavam com a gente nessa época, e eles sabem disso. Nós fazíamos uma lista daquilo que era a nossa necessidade. Nunca recusei um convite para a pregação. Hoje cuido da igreja, mas viajei o Brasil todo, pregando nas igrejas. Muitas vezes, alguém chegava e falava: pastor, que bênção, obrigado.
Eu estava lá no carrinho que eu tinha ganhado, Deus usou alguém para me abençoar com o carro. E eu dizia assim: Senhor, manda o teu vento aí, impulsiona esse carro para chegar à garagem da casa. Quantas vezes a Kelly anotava no papel: a gente precisa disso, 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 e de repente 2, 3 dias depois, às vezes no dia seguinte, um carro buzinava no portão de casa. Pastor Márcio, eu estava no mercado, e Deus falou para mim assim: pega um outro carrinho, e vai colocando isso, 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 e eu estou te trazendo aqui. Eu não preciso dizer que era muito mais do que a listinha que eu e Kelly havíamos feito. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus.